Olá, falar hoje aqui um pouco sobre as categorias em filosofia clínica. Falar sobre filosofia clínica é um pouco complicado, porque a gente só consegue falar do singular. A filosofia clínica procura compreender a estrutura interna singular de cada pessoa e em relação aos modos de ser que ela tem e também em relação a algumas categorias que dão esse horizonte existencial onde a pessoa se situa na sua história hoje. Falar de filosofia clínica, então, é falar sobre o singular, não sobre algumas pessoas, nem sobre outras, nem sobre uma cultura, nem sobre um momento histórico que é igual para todos. Filosofia clínica não fala sobre coisas particulares, alguns, poucos, nem fala sobre o universal. Não faz uma leitura universal do tempo, das coisas, do ser humano. Ela fala somente do singular. Então, se vocês forem ver no começo da pandemia, né, algumas mídias chamavam psicanalistas, psiquiatras, psicólogos para falarem sobre a condição de lockdown e como isso afetaria as pessoas, o ser humano. E aí vão lá os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, que têm um discurso universal sobre o ser humano. Então, eles conseguem interpretar a realidade, a cultura, através das suas categorias, das suas teorias psiquiátricas, psicanalistas e psicológicas. A filosofia clínica não faz isso, porque ela não tem uma teoria abrangente sobre nada. Nem abrangente, nem mitigada, nem pouco abrangente. A filosofia clínica trata única e exclusivamente do singular e daquele singular que entra em contato com a filosofia clínica para fazer a sua terapia. Então, a filosofia clínica não tem o que falar sobre a sociedade, sobre o tempo pandêmico, ou seja o que for. No entanto, de forma mitigada, de forma aproximada, e eu fiz isso lá no começo da pandemia, eu falei em alguns podcasts, em alguns lugares, em algumas entrevistas sobre o que estava ocasionando algumas pessoas com a minha experiência de terapeuta, o que eu estava vendo em terapia, o que estava acontecendo com algumas pessoas a respeito do processo de pandemia, o lockdown, né, confinamento e essas coisas. Então, eu falei o que eu poderia falar naquele momento, é mesmo que eu falo agora, nesse outro momento que está aí abrindo de novo, né, uma nova configuração social com as pessoas, abre, não abre, máscara, não máscara, né? O máximo que se pode falar em filosofia clínica de forma mais ampla, mas não como uma regra para as pessoas, mas uma maneira de falar de forma que não seja unicamente singular, é falar sobre as categorias que a filosofia clínica traz. Essas categorias, elas servem na terapia para aquela pessoa singular. Essas categorias servem para o terapeuta compreender qual é o endereço existencial que aquela pessoa tem naquele momento. Então, são categorias amplas, marcações amplas e, como sempre, em filosofia clínica, vazias, sem nenhum conteúdo moral, normativo, a priori de como as coisas devem ser ou deveriam ser, apenas categorias vazias, onde aquele que entra em contato com a filosofia clínica vai falar a partir dessas categorias ou não, também não é necessário que essas pessoas falem a partir dessas categorias. No entanto, são categorias tão amplas que normalmente as pessoas que entram em terapia com a filosofia clínica falam sobre essas categorias, a partir dessas categorias. Nesse lugar de fala dessas categorias. Então, acaba que nos dá ao terapeuta uma marcação de um horizonte. Olha, né, um horizonte existencial, o mundo que a pessoa representa, em que ela vive,
é por aqui, está nessas marcações, está nesse horizonte. E essas categorias, propriamente ditas, são 5, mas aqui eu vou falar de 3 delas, que é tempo, lugar e relação. A pessoa como estrutura interna e modos de efetivar essa estrutura interna nesse seu mundo, ela está em algum horizonte. Ela tem algumas vizinhanças. E essas categorias vão nos mostrar de forma ampla e vai sendo mostrada a cada terapia, cada vez que a pessoa vai falando, vai aumentando a amplitude dessas categorias e vai nos dando o mundo existencial dessa pessoa. E nesse mundo existencial é onde o filósofo clínico vai se colocar e respeitar o que aparece ali. Então, essas categorias que eu vou falar hoje são 3, embora na terapia sejam 5, que é tempo, lugar e relação. O que aconteceu no início da pandemia, que houve toda uma desorganização para muitas pessoas de modos muito singulares, muito diferentes para cada um, mas houve, no geral, muitas reconfigurações das estruturas internas de cada um. Em relação a essas 3 categorias, uma delas, 2 delas, as 3 juntas, mas alguma delas acabava aparecendo nas terapias. E agora, nessa volta para esse mundo, novamente, de encontros presenciais, trabalhos, também essas categorias estão sendo mexidas, digamos assim, nas estruturas internas das pessoas. De novo aparece isso em terapia. Tempo, lugar e relação. Eu vou explicando de uma forma, vou explicar a mesma coisa da outra forma que eu vou explicar agora. Por exemplo, a categoria lugar. A categoria lugar tanto é o lugar físico quanto o lugar interno que a pessoa tem, suas questões internas. Então, na pandemia, tanto lá naquele fechamento, quanto agora nessa nova abertura, o lugar é uma categoria que as pessoas, para muitas pessoas, é muito importante. O lugar estruturar, o lugar externo, exterior, físico, de alguma forma, em algum grau, estruturava algumas pessoas internamente. Então, ir para o trabalho, naquele horário, com aquelas pessoas, com aquele chefe chato, com aquele colega morrinha, mas com aquele almoço legal. Lugar, a pessoa saía, né, fisicamente, ia para lugares, e esse lugar estabelecia certas rotinas, vamos dizer assim, estruturas internas, nas quais as pessoas, quando houve o lockdown, perceberam que eram importantes para a sua estruturação interna. Daqui a pouco, elas abandonaram aquele lugar, tiveram que ficar em apenas um lugar. E foram outros lugares, tinha o happy hour, tinha o clube, tinha a praça, tinha o esporte, tinha a música, tinha a casa dos amigos, familiares. Daqui a pouco, todos os lugares que, de alguma forma, estruturava o lugar interno, da estrutura interna da pessoa, sumiram. E ficou apenas um lugar, a casa. E para alguns, não para todos, para alguns, em níveis diferentes, esse lugar, essa mudança de lugar, esse confinamento em apenas um lugar foi desestruturante, desorganizador. Muitas vezes esse lugar é o lugar apenas que a pessoa passava para dormir. Daqui a pouco ela ficou naquele lugar 24 horas por dia. Ela nem sabe muito bem lidar com o lugar, já ficam as panelas. Como é que fazem as coisas aqui? Não sabe nem passar um dia inteiro naquele lugar, ou a semana inteira, 24 horas por dia. E isso desestruturou muitas pessoas. As crianças jovens nas escolas, tem crianças jovens nas escolas que precisam do lugar físico escolar, né? A sineta do recreio, a sineta da saída, né? O pátio da escola, o ir até a escola, o voltar da escola para casa. Sem perceber, quando a coisa sumiu esse lugar, as pessoas sentiram
desestruturadas, desorganizadas, algumas demoraram muito para se reorganizar, outras não conseguiram. Para alguns lugares não era uma questão importante. Eu sempre dou o exemplo do lugar, essa relação do lugar interno com o externo, exemplo do querido poeta gaúcho aqui de Porto Alegre, o Mário Quintana, que na história de vida dele, do interior, ele se mudou muito, foi para vários lugares, se mudava, teve vários lugares físicos que ele se mudou desde que ele nasceu, desde criança, a história de vida. E ele no final de sua vida, ficou num hotel, morou no hotel, aqui, o Hotel Majestic, no centro de Porto Alegre, que hoje é um centro cultural Mário Quintana maravilhoso, Centro Cultural Mário Quintana, um lugar maravilhoso. Então, ele já na sua velhice, 80 e poucos anos que ele faleceu, se não me engano, houve uma entrevista na televisão e a repórter perguntou: Mário Quintana, conta para nós, como é que o senhor ter se mudado tanto na vida? O senhor teve tantos lugares, como foi isso para você? Como é que é essa experiência de ter se mudado de tantos lugares? E aí o querido Mário Quintana respondeu assim: mas eu nunca me mudei, o meu lugar é aqui, ó. Ele falou. Então, para ele, né, a relação da mudança dos lugares físicos não afetava seu lugar interior. Para outros, na pandemia, isso foi desestruturante, desorganizador. E agora, na volta, a mesma coisa. Depois de passar 2 anos, que não foi 2 meses, não foi, né? 2 anos, a pessoa já conseguiu, cada um no seu tempo, reestruturar o seu ser interno, a sua estrutura interna. Nesse lugar, daqui a pouco agora estão dizendo que é para mudar de novo, passa 1 mês aqui trabalhando, 1 mês em casa, 2 vezes a semana aqui. De novo, o lugar está agora nessa tentativa de ver como é que cada um vai voltar ao seu trabalho, suas atividades escolares, profissionais. O lugar, novamente, está nas terapias aparecendo como um fator, uma categoria que, para alguns, está novamente desorganizando, desestruturando esse movimento interno. A mesma coisa aconteceu nisso na pandemia. Está acontecendo agora em outro nível, de forma diferente para cada um. A outra categoria é o tempo. A gente separa didaticamente, mas já vimos que ela está muito atrelada a lugar. Pode estar atrelada a lugar. De repente, as pessoas se organizavam pelas horas do relógio, pelos compromissos da agenda, pelo horário do happy hour no final de semana com os amigos depois do trabalho, pelo horário do esporte, da música. As crianças e jovens pelos horários escolares, pela agenda, naquele lugar, naquele tempo. Daqui a pouco, ficamos todos no mesmo lugar e o tempo mudou, a relação do tempo pessoal, subjetivo, com o relógio e com os lugares que determinavam também, alguns desses lugares, o tempo, sumiram. Ficamos somente, ou quase somente, muito somente com o seu tempo subjetivo. Agora, o tempo todo, 24 horas, é dividido no mesmo lugar e a própria pessoa teria que lidar com o seu próprio tempo. Porque até a reorganização do tempo, no trabalho, na escola, nas faculdades, nas atividades, isso demorou bastante. Muitas pessoas se desestruturaram na relação do tempo. O tempo, mesma coisa que o lugar, o tempo subjetivo muitas vezes, ele era estruturado pelo tempo do relógio, pelo tempo da agenda, pelo compromisso que estava agendado durante a semana, os meses, já sei quanto tempo eu vou sair de férias, quanto tempo eu vou ficar aqui. De novo, é uma categoria muito ampla, para nem todas as pessoas o tempo é uma categoria tão importante que desorganize, mas para muitas pessoas em diferentes níveis, apareceu na terapia essa desorganização através da categoria tempo. O mundo estava organizado no seu tempo, na sua temporalidade, subjetiva, a ver com o tempo objetivo do relógio, dos compromissos, e isso tudo se desorganizou demais. Novamente, agora nessa nova mudança, quase pós-pandemia, ou dizemos pós-pandemia no seu sentido mais
complicado da pandemia, né, que já passou, mas agora o tempo também está uma categoria que as pessoas estão trazendo a terapia de novo. Olha só, agora, né, 2 vezes por semana em casa e 3 vezes por semana eu tenho que ir ao trabalho e agora o meu tempo em casa é agora eu tenho que eu trabalho em casa num tempo, daí quando eu saio para trabalhar, ir ao trabalho com carro ou de ônibus, transporte, é outro tempo. Então agora a pessoa tem 2 tempos que ela tem que subjetivamente, no mínimo 2 tempos, a ter que lidar com as mudanças desse tempo agora, de novo, do objetivo do relógio, dos compromissos. Então, essa categoria está, de novo, se mexendo e para algumas pessoas a estrutura interna está sendo desorganizada, desestruturada em função dessa categoria, né? Esse horizonte que estava muito bem fixo antes da pandemia, tempo e lugar, agora estão muito maleáveis. Muitas pessoas se estruturavam em cima dessas 2 categorias de forma muito forte e nem percebiam, e agora parece, né, que perceberam, conseguiram se organizar, agora está mudando de novo a categoria tempo. Então, é uma categoria que também aparece muito em terapia nesses grandes momentos aí, isso a pandemia, agora nessa nova abertura aí que está tendo a questão da pandemia. E a outra relação, e outra categoria, já falei, é a relação. Essa categoria cabe tudo aí, né? Ela é muito ampla, relação com as coisas, relação com as ideias, relação com o tempo, relação com o lugar, relação com consigo mesmo, né? Onde a pessoa tem uma relação da qual é importante o suficiente para estruturar as suas questões internas. Então, daqui a pouco eu estou no mesmo lugar, com um tempo diferente, e eu não sei nem me relacionar nesse lugar. Como eu falei, não sei nem cadê as panelas, né? Qual é o armário das panelas? Então, eu tenho que ter uma nova relação com esse lugar, eu tenho que ter uma nova relação com o tempo nesse lugar. Eu tenho que ter uma nova relação comigo mesmo, eu tenho que ter uma nova relação. Agora estou 24 horas ou sozinho, para quem morava sozinho, que antes se encontrava com pessoas, ou agora estou 24 horas com pessoas na mesma casa que antes eu via menos, seja marido, mulher, filho, parente, seja quem for. Então, a minha relação com as pessoas, com o lugar, com o tempo, alterou drasticamente, né, para algumas pessoas na entrada da pandemia, e agora de novo, agora há uma nova forma de relação, né? Bom, só lembrar como foi a relação do ensino, né? Quem tem filho como eu, adolescente, ou menor que adolescente, sabe a dificuldade que foi a relação não para todos, mas para alguns, ou para muitos, a dificuldade que foi a nova relação com o ensino e com a escola através das aulas online, das plataformas. E a questão terapêutica aqui mudou muito, né? O curso de formação em filosofia clínica que eu fazia presencial, tive que transformar em online e abrir a EpoCare. Então, muitas mudanças, né? Muitos ajustes, muitos acordos internos, e nem todos conseguir ser satisfeitos, né? Muitos acordos ficaram sem uma cláusula final. Muitas pessoas tiveram que fazer para reestruturar a sua estrutura interna, que foi mexida por uma, duas ou todas essas categorias para algumas pessoas. E, de novo, né, agora na volta à pandemia, a nova relação com a cidade, com as pessoas, com os colegas de trabalho, com os colegas de aula, com as pessoas da família. Então, essas 3 categorias que se vê em filosofia clínica em terapia, para fazer um horizonte existencial do singular, daquele que entra em contato, é uma das poucas formas que nós temos em filosofia clínica de falar de forma um pouco mais ampla. Mas quando a gente fala de um pouco mais amplo, a gente não fala como regra, nem como lei, nem como norma, como uma probabilidade, como pode ser que isso aconteça para algumas pessoas, né? Essas categorias interfiram em algumas estruturas internas, para outras nem tanto, para outras um pouco mais, para outras todas, para outras 2. Então, sim, né, de alguma forma essas categorias influenciam as estruturas internas de cada pessoa. Algumas de forma muito pouca, outras de formas, né, que bagunçam bastante as suas vizinhanças existenciais nesse horizonte existencial.
Então, novamente, agora, essas categorias, né, que a filosofia clínica lida para compreender o horizonte existencial, o endereço existencial daquela pessoa naquele momento de sua vida, elas de forma ampla, porque são vazias e sem conteúdos valorativos inseridas nelas, essas categorias podem nos dar uma ideia, né, mas uma vaga ideia, uma vaga aproximação de um rascunho, de um esboço de uma ideia, de como foi para algumas pessoas as mudanças no início da pandemia e agora, né, nessa nova fase aí de aberturas de algumas relações aí com o mundo de novo, e como isso pode estruturar, desestruturar. Eu tenho colegas da filosofia que, por exemplo, que não sentiram essas mudanças radicais de tempo, lugar e relação logo no início da pandemia, foram sentir um ano depois. Outros sentiram no momento que a coisa mudou, já se desestruturaram. Para cada um é diferente em filosofia clínica, e é por isso que a filosofia clínica não pode falar de forma geral, em normas, leis, sobre o ser humano e seu comportamento, porque isso é sem sentido em filosofia clínica. O comportamento humano não é objetificável, ele é subjetivo de todas as formas e perspectivas. Então, só para deixar um pouco aqui, né, uma noção do que são as categorias em filosofia clínica, para que elas servem, como se pode pensar ou falar nelas de forma um pouquinho mais ampla, eu trouxe aqui esse vídeo. Como eu digo, filosofia clínica é uma metodologia terapêutica para cada um, singular. Então, é muito difícil falar de filosofia clínica de forma geral e ampla. Essa é uma das formas que a gente pode falar. Mas quando a gente fala isso, é sempre naquele sentido. Para algumas pessoas foi assim, para outras pode não ter sido. Para outras foram diferentes, para algumas outras que nem sequer foram à terapia, não sei como é que foram, mas pode ter sido mais diferente do que a gente possa imaginar. Muito bem, então, se gostaram do vídeo, podem curtir, podem compartilhar. E se tiverem alguma dúvida, sugestão de assunto sobre filosofia clínica, seja mais específica ou seja de forma geral, por favor, é só colocar ali nos comentários que, dentro do possível, eu tento trazer aí mais esclarecimentos sobre a filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.